Vou passar batom, vou ficar bonita. Segura! Eu vou regalar. Sucessos da década 2000 que ninguém vai entender hoje em dia. Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a minissérie Hollywood, né, que já estreou na Netflix, do Sr. Ryan Murphy. Então é isso, roda essa vinheta. Pois é, Hollywood, não é mesmo? Que minissérie gostosa. Eu amei assistir Hollywood, eu gostei de como eles focaram bastante em mostrar algumas coisas que ficam atrás das câmeras de fato, né? Todo o processo de como é feito um filme, como coloca-se um filme realmente nas telonas, e isso lá realmente em meados dos anos 1948, por aí. Enfim, como essa minissérie foi incrível, já faz um tempinho já que ela estreou na Netflix, eu queria trazer aqui, só que eu queria trazer aqui de uma forma um pouco diferente. Como vocês sabem, Hollywood é uma minissérie do Ryan Murphy e ele se baseou bastante em coisas realistas que aconteceram naquela época e misturou com um pouquinho de ficção, né? Não apenas nos personagens, mas também em alguns dados que ele joga ali. E é isso que eu vou falar pra vocês, 5 coisinhas, ops, tem 10 aqui, 5 coisinhas que são reais, mas também são fictícias e que ajudou aí o Ryan Murphy a construir essa belíssima história de Hollywood que eu particularmente adorei. Fiquei encantada na história, me emocionei mesmo, chorei horrores no último episódio, mas é isso que a gente vai falar sobre o que é real e o que é fictício e vamos entender aí um pouquinho. Deixa eu pegar o meu roteiro e talvez eu olhe um pouco pra baixo, porque tem muita data, muito nome. Não dá pra decorar tudo, gente, perdão. A primeira coisinha que a gente vai falar aqui é sobre o Rock Hudson. Rock Hudson realmente existiu, ele é um ator aí super renomado em Hollywood, né? Então ele realmente existiu, só que a gente tem aí algumas coisinhas diferentes. Então vamos começar com o que é real. O Rock realmente era um cara tímido, ele era um cara que entrou aí na indústria do entretenimento sem muito destaque, ele realmente tentou ali trilhar uns caminhos, tentar entrar por alguma forma, mas ele demorou um pouquinho ali pra realmente estourar no mundo de Hollywood. Ele era, como eu disse, bastante tímido, ele tinha bastante dificuldade pra decorar algumas falas, mas enfim, até que ele ganha um destaque aí um pouco tempo depois. Uma coisa que a gente tem que falar que é fictícia é que ele não fez as audições para a Meg, até porque esse filme ele é fictício na minissérie inteira, né? Então o filme Meg não existiu, mas eles quiseram fazer uma brincadeira porque o Rock realmente tentou aí umas audições em que ele demorou 38 takes pra conseguir falar uma frase, ou seja, eles quiseram brincar ali de fato com esse ator. Uma outra coisa interessante sobre ele é que ele de fato era homossexual, mas ele só foi se assumir em 1985. Lá no que a gente consegue ver por Hollywood, ele se assume em 1948 com o roteirista, né, que é o Art, que era fictício, então ele se assume ali no último episódio, que é o episódio do Oscar, mas aqui, né, nesse cenário real mesmo, ele só foi se assumir em 1985 e ele foi bastante criticado, realmente uma pena, mas ele realmente existiu, né, ele realmente tinha ali as características que o Rock mostra na série, e aí isso tem essa pitadinha aí de diferença um pouquinho, que é em como as coisas aconteceram na vida dele. Já que a gente tá falando sobre o que é real e o que é fictício, a gente também vai falar sobre o Henry Wilson, que tá aí compondo a nossa segunda parte aí de real e de fictício, que era um agente que realmente existiu, e ele realmente é tudo aquilo que é mostrado ao longo da minissérie, né? Então ele realmente é um cara que ele abusou bastante dos atores, que ele abusou bastante das pessoas ali que queriam entrar no meio de Hollywood, porque ele já sabia meio que o caminho, ele sabia as fofocas, ele conseguia entrar nos jornais, ele sabia por onde entrar e como fazer, né? Isso fez com que ele se tornasse, assim, um agente realmente muito renomado, mas também um agente muito do mal, né? Porque pra isso ele precisava abusar ali das pessoas. Ele também tinha essa grande característica, que era de mudar o nome das pessoas pra ficar um pouco mais lida no roteiro ou lida em grandes outdoors de uma forma melhor. Então ele realmente gostava de mudar os nomes das pessoas pra ficar uma coisa mais bonita de Hollywood. Ele tinha esse dom. Ah, claro que a gente não pode tirar aí todo esse, né, desmérito que ele realmente era uma pessoa escrota. Mas enfim, a gente também tem uma coisa que é mostrada na minissérie que acontece de verdade, que é o caso dele com o Junior Durkin, que acontece de 1915 até 1935, que ele realmente falece, então isso é mostrado, ele realmente fica mal com isso, era um parceiro pra ele, né, um parceiro, entendeu? Parceiro. Enfim, então ele realmente fica mal com isso, mas aí uma coisa fictícia ao longo da minissérie é que lá no finzinho, no último episódio, a gente vê que ele tenta se tornar uma pessoa do bem, né, ele tenta melhorar como um ser humano, e isso não acontece na vida real deste homem, né, que na verdade ele vai tendendo ao fracasso, ele acaba bem pobre em um asilo para pessoas que já foram de entretenimento, com grandes nomes de entretenimento. Então ele meio que fica lá até morrer, né, porque também não sei explicar, eu não acho que ele merece tudo isso, né, até porque ele é um cara do mal, ele abusava dos meninos que queriam ser atores.
E então agora pra nossa terceira coisinha aí de se é real ou se é fictício, eu tenho certeza que você ficou se perguntando: será que esse posto de gasolina realmente existia? E sim, ele realmente existia, mas ele tinha aí uma outra pegada. Então assim, ele era real, mas também é fictício, tá bom? O Ryan Murphy, né, que é o nosso diretor e produtor dessa minissérie, ele fez ali o posto ser uma coisa um pouco mais, como eu posso dizer, hollywoodiana mesmo, né, em que você contrata várias pessoas, eles vão entrando e vão virando garotos de programa. E na verdade, esse posto de gasolina foi inspirado no Richard Oil. Esse Richard Oil, ele era comandado por um cara que era o frentista principal, que é o Scott Bowers. E esse Scott Bowers, ele tinha ali uma coisa um pouquinho diferente. Como que era? Na verdade, você ia lá e você marcava uma hora pra ir uma pessoa famosa e encontrar um cara militar. E aí esses dois se encontravam e faziam amor. Tcharam! E uma outra coisa interessante sobre esse momento, né, sobre esse posto de gasolina e tal, é que o trailer lá atrás do posto realmente existiu também. O Bowers, ele realmente tinha um trailer, né, um cara deixou com ele pra cuidar aí numas férias, e aí deu a chave para Bowers, e aí Bowers fez, vou pegar isso daqui e vou fazer com que ali vire um ninho de amor. E aí ele realmente levava vários clientes lá pra, né, você entendeu de onde eu quero chegar, né? Que é bem ali realmente a vibe do que mostra na série. É que na verdade não era um posto de gasolina, mas tem ali um pouco da sua realidade e um pouco, né, da ficção, até porque pra ficar uma coisa muito mais entendível de ver numa minissérie, né? Até porque pra explicar tudo isso ia demorar um pouco mais, e é uma coisa que a gente consegue entender logo no primeiro episódio, que é o piloto. E é realmente uma das coisas mais importantes, até porque vai ser o novo filme ali da minissérie, né, bem no finzinho. A quarta coisinha aqui que a gente vai falar sobre se é realidade ou se é ficção é sobre a Ace Pictures, né? Se você não entendeu o que era essa Ace Pictures, eu posso te falar que ela era ficcional, tá? Não existia Ace Pictures, mas ela foi baseada em um estúdio real. Inclusive até os portões são muito iguais, que é o da Paramount Pictures. Então eles realmente se basearam ali na Paramount Pictures. Inclusive vários nomes de filmes que eles citam ali, que vão pro cinema ou que estão em cartaz, foram produzidos pela Paramount Pictures. Passa. Inferno. Ninguém respeita a quarentena nesse país. Não é possível. Vários filmes que eles mencionam foram produzidos e feitos e estrelados pela Paramount Pictures. E uma coisa aí que infelizmente é fictícia, mas ficou muito legal na minissérie como um todo, é realmente de uma mulher comandando um estúdio, que isso só vai acontecer, ó, 3 décadas depois, quando a gente vai falar sobre a Fox Century. Então até isso acontecer, nenhuma mulher tinha comandado um estúdio, então realmente é fictício. Mas é muito importante ver como essa minissérie, como Ryan Murphy quis antecipar algumas coisas pra mostrar que a ideia de Hollywood poderia ser muito melhor. Eles poderiam ter progredido muito antes, mas eles escolheram manter ali o caminho da tradição. Eu entendi meio que foi isso que ele quis dizer ao longo da minissérie como um todo. E por último, mas não menos importante, vamos falar aqui sobre a última cena, que pra mim é uma das cenas mais bonitas, não é mesmo? E é o último episódio como um todo, que é a celebração do Oscar, né, do Oscar de 1948. E aí a gente vê que Meg, que é o nosso filme fictício, ganha várias estatuetas, que todo mundo que produziu e fez esse filme ganhou várias estatuetas e dá um calorzinho no coração, mas tudo isso é fictício, porque além do filme ser fictício, né, nenhum deles ganhou nada. E aí eu vou te trazer algumas coisas que podem te deixar um pouquinho chateados, e inclusive eu vou ter que ler pra gente falar os dados todos certinhos, tá? A vontade do Ryan realmente era mostrar que a indústria estava muito mais progressista do que realmente estava. Então na minissérie a gente consegue ver de fato, pelo último episódio principalmente, né, que é o episódio do Oscar, que Hollywood estava ali indo para um lado progressista, quando na verdade não é realmente assim, tá? Como por exemplo, a primeira negra a ganhar o Oscar de melhor atriz só aconteceu em 2002. E lá no Ryan Murphy, né, a gente sabe que ganhou em 1948, né, pela minissérie foi tudo em 1948. Mas na vida real, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar de melhor atriz foi em 2002, que foi a Halle Berry, por A Última Ceia. Já o primeiro negro escritor de um roteiro a ganhar um Oscar só aconteceu em 2018, que foi o Jordan Peele com Run, ou seja, Corra. Então demorou também. Uma outra coisa aí que tá um pouquinho mais perto ali das datas foi uma mulher asiática ganhar o prêmio de melhor atriz coadjuvante, né, que foi em 1957. Foi a japonesa Miyoshi Umeki, pela atuação em Sayonara, não sei como fala certinho. E uma executiva mulher só foi ganhar o primeiro prêmio, o primeiro Oscar da vida dela em 1974, que foi Julia Phillips por Um Golpe de Mestre. E aí, se você
você ficou muito ali emocionado e completamente levado pelo discurso que o Art, né, o nosso roteirista negro, fala e diz que ele tá realmente com uma pessoa do mesmo sexo em um discurso, isso nunca aconteceu. Pelo menos nenhum roteirista ou diretor chegou de fato a fazer um discurso como esse, a não ser uma mulher que ela ganhou como melhor curta-metragem, ou seja, um papel bem menorzinho assim dentro do Oscar, e ela agradeceu a sua companheira. Mas se não isso, não teve nenhuma outra pessoa que já agradeceu um companheiro de mesmo sexo no Oscar. Pois é, a ideia da minissérie é realmente muito boa, era realmente trazer uma ideia muito mais progressista do que Hollywood já estava naquela época, mas eu acho que vale a pena aqui a gente deixar o que era real e o que de fato era fictício, como por exemplo, esses prêmios, como Hollywood demorou pra progredir, demorou pra realmente andar. A gente vê que esse Oscar de 2019 na verdade, teve a primeira vez que foi um filme escolhido que não era hollywoodiano, então assim, a Hollywood ainda caminha bem aos pouquinhos, eu acho que vale a pena a gente deixar isso bem claro aqui, mas que a minissérie foi feita com muito amor e eu entendi o que ele quis dizer, a moral da história, mas a gente tem que ser honesto e falar aqui que realmente o entretenimento do Hollywood não tá tão progressista assim. E é isso, gente, essas foram as diferenças entre o que é real e o que é fictício da minissérie Hollywood. Espero que você tenha gostado e que tenha aí, né, feito você pensar e repensar em algumas coisas. Se você souber de mais alguma coisa que eu não coloquei aqui, por favor, coloca nos comentários. E é isso. Falei demais, né? Perdão, muita informação. E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir lá nas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!